vamos pensar na expressão o fruto do Espírito. Ela é uma metáfora usada por Paulo para descrever virtudes que manifestam a realidade prática da vida do discípulo em Cristo, ou seja, da vivência diária sob a orientação e direção do Espírito Santo. Paulo fala literalmente do fruto que pertence ao Espírito. Então, o domínio do Espírito Santo sobre o coração do discípulo produz as virtudes espirituais relacionadas por Paulo. Assim, a ilustração da árvore e seus frutos tão citada por Jesus também figura na teologia paulina como sinal de saúde e relacionamento íntimo com Deus. Que Deus, nesta noite, possa alcançar o seu coração, de forma que você e eu possamos ter uma experiência com o próprio Deus. Há uma maneira, e uma única maneira, de que algo aconteça na sua e na minha vida hoje aqui. É a visitação do Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar, nós podemos explicar a Escritura, mas é o Espírito de Deus quem vai chegar no profundo do seu coração. Hoje é um dia especial. Você vê uma árvore que nós esperamos que ela frutifique. E esta árvore, ela está aqui hoje. Eu sei que alguns como eu, que têm um problema de visão, não vão enxergar. Mas nós temos uma árvore frutífera aqui. Ela tem frutos. E eu vou desfrutar de um deles. Essa árvore frutificou. Ela é pequenininha, mas ela dá frutos. Nossa oração é que através da explicação da palavra, nós possamos compreender como acontece essa dinâmica da minha vida e da sua vida frutificar, dar frutos. Nós estamos estudando em Gálatas, especificamente hoje, a respeito daquele homem, daquele cristão, daquela mulher que manifesta o fruto do Espírito. E você vai acompanhar comigo aqui a leitura. Eu vou pedir que você abra aí para Gálatas, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. Nós vamos estudar até o versículo 22. Então, por favor, acompanhem a leitura agora comigo, examinando toda a evolução aí desse texto na sua Bíblia. O texto também está projetado, caso você não tenha aí a Bíblia com você. Gálatas 5:16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Nós já lemos esse texto, mas eu preciso introduzi-lo para que a gente trabalhe a partir do versículo 22. Então continue acompanhando comigo aí o texto. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós conhecemos muito bem essa luta. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, um parênteses, nós as conhecemos muito bem. Estas obras ou essas atitudes compõem a natureza adâmica, pecaminosa. É a nossa carne. Lá no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa mente. E veja só qual é a tendência do nosso
da nossa mente, do nosso coração, do nosso procedimento: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí você está perguntando nesse momento: mas eu faço essas coisas? Então você precisa lembrar, quando você lê esse texto, todos nós estamos debaixo destas atitudes. Cometemos tais atitudes. A diferença é que quando nós somos tocados pela graça e o amor de Deus, Deus nos olha através de Jesus. E nós não estamos mais escravos, sujeitos a estas atitudes ou a estas obras, porque somos justificados por Jesus. Mas aqueles que não conheceram a graça e o amor de Deus em Jesus, tais pessoas não têm outra solução e outro caminho. E agora ele faz o contraste. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu não sei como foi o nosso dia hoje, ou esta semana. Provavelmente nós experimentamos algumas dessas obras da carne. A nossa natureza pecaminosa se manifesta, ou no trânsito da cidade, ou no lidar com os filhos em casa, ou no vizinho que estacionou em frente à sua garagem. Eu não sei o que pode ter despertado no seu ser estas atitudes carnais. Mas aqueles que estão em Jesus podem esperar uma vida diferente, uma vida vitoriosa, uma vida movida, trabalhada e desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. Acompanhe comigo. O fruto espiritual é resultado do andar no Espírito. Eu tenho duas maneiras de andar. Ou eu vou andar reclamando, brigando, maltratando as pessoas, deixando os ciúmes tomar conta do meu coração. Ou eu vou experimentar, pela graça de Deus, pela intervenção divina, o andar no Espírito, que produz fruto. Há de produzir virtudes que eu não tenho na minha vida, na minha natureza. Mas quando o Espírito Santo de Deus se manifesta no meu interior, sou cheio do Espírito, o fruto vai se manifestar. Hoje nós vamos estudar a primeira virtude do fruto do Espírito. Mas antes, observem alguns detalhes comigo. Vocês ouviram já a introdução a respeito dessa metáfora usada por Paulo. O fruto é singular, mas descreve virtudes espirituais
que se manifestam quando eu e você e eu, nós andamos no Espírito, cheios do Espírito Santo. É algo que não está em nós. Eu não posso obter esse fruto ou experimentar esta vida com o fruto do Espírito Santo se o Espírito não agir na minha vida. Eu preciso estar cheio do Espírito. Por isso que Paulo falou no livro de Efésios, na carta aos Efésios: andai cheios, enchei-vos do Espírito Santo. Considerem comigo, rapidamente, o fruto pertence ao Espírito, única e exclusivamente. Então, para que eu experimente o fruto, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ir diante de Deus, olhar para o Senhor e Jesus Cristo e dizer: eu não consigo e não posso chegar até o Senhor. Eu preciso de Jesus. Quando eu confesso o nome de Jesus, quando você declara a sua fé em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. O Espírito invade o teu coração. A sua vida vai sofrer mudanças. A visitação de Deus, ela é poderosa. Não há igreja nenhuma que dá isso. Não há pregador nenhum que faz. É Deus direto na sua vida. Portanto, esse fruto só poderá ser produzido pelo Espírito. E eu não tenho condições. Não adianta ensaiar. Não adianta eu treinar. Não adianta eu ficar repetindo movimentos e driblando situações. É algo que só pode ser produzido pelo Espírito de Deus, quando Ele habita em mim. E esse Espírito, este fruto, contém as virtudes. E a primeira delas que nós vamos considerar hoje é o amor. É uma expressão visível do Espírito Santo de Deus na vida daquele indivíduo, daquela pessoa que anda no Espírito. E eu quero orar. Orar para que esse Espírito se manifeste na sua vida. Para que esse Espírito invada o nosso coração, a nossa alma. Tome conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa proposta de vida, da maneira como nós vamos andar e viver as próximas horas. Que você que visitou e nos visita hoje aqui, possa ter uma experiência muito sua, particular, com o Espírito Santo de Deus. Os que nos acompanham à distância, talvez na solidão de um quarto de hotel, ou numa cama hospitalar, mas que o Espírito Santo invada a sua vida, sua alma, seu ser, e que você possa, junto conosco, experimentar uma vida com as virtudes do fruto. Vamos inclinar nossas cabeças em oração nesse momento. Você sabe como chegou aqui esta noite. Talvez você venha batendo de lugar em lugar, de igreja em igreja, buscando compreensão desta vida, buscando preencher o seu interior. Talvez você venha por uma caminhada de muito descontentamento, de muita decepção com igrejas. Ou talvez você nem tenha vindo mais à igreja. Está longe, distante, pela decepção, pelas frustrações. Mas eu quero pedir em nome de Jesus agora que esse Espírito Santo invada a sua alma, o seu ser, sua mente, o seu coração. Que você seja pleno desse Espírito, que a visitação de Deus seja real para você, dando colorido
a sua maneira de viver, dando visão e percepção do futuro, compreendendo os fatos e as circunstâncias e manifestando esse fruto com todas as suas virtudes na sua vida. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. A primeira virtude é o amor. O amor é belo. Não é esse amor que eu estou falando, não. Nós vamos entender que amor é esse. Quando você começa a estudar Gálatas, você vai evoluindo e você vai vendo que as pessoas perderam completamente a noção do amor. Eles estavam se devorando. Sabe o que é isso? Mordendo um ao outro, brigando, ferindo, agredindo. Por causa das coisas de Deus, da lei, dos escritos proféticos. Não se entendiam na comunidade. Nós conhecemos a história do Novo Testamento. As igrejas estavam divididas. Havia partidos, grupos, pessoas se desentendendo. A maledicência, a fofoca se espalhando e o povo perecendo, o povo sofrendo. E Paulo escreve para essas igrejas, falando: andem no Espírito e vocês vão experimentar o fruto. E a primeira manifestação é o amor. Mas esse amor que aparece no texto é o amor favorável em relação ao outro. É uma disposição, mas ela é incondicional. Incondicional. Esse amor não tem condição. E ele foi exemplificado por Paulo logo no capítulo 2, no versículo 20. Quando ele diz que Deus o amou em Cristo Jesus. E ele explica isso nas demais cartas, quando ele fala: ele nos amou quando éramos ainda pecadores. É um amor sacrificial, um amor que não se acaba. Esse amor eu não tenho, e nem você, porque esse amor pertence ao Espírito, é o amor que emana de Deus, que pode sim ser experimentado por você, por mim, por nós como comunidade, a partir do momento que eu ande e me submeta ao Espírito de Deus. Aí esse amor aparece. Mesmo maltratado, eu me submeto ao irmão e trato o irmão. A minha reação deixa de ser de ira, de inveja, de raiva, de ressentimento, e eu ainda assim trato essa pessoa de maneira favorável, sem interromper essa disposição favorável para com o próximo. Quando eu converso com pessoas sobre o matrimônio, o casamento, só pode ocorrer um matrimônio sólido e seguro com esse amor, o amor que flui de Deus. Eu preciso amar a minha esposa andando no Espírito, porque se não for esse tipo de amor, eu começo a fazer negócio com a minha esposa que eu digo que eu a amo. Eu faço isso se você fizer aquilo. Eu vou lá se você for comigo acolá. E assim vai. Mas este amor, ele é um amor inegociável. É o amor que é resultado do andar no Espírito de Deus. Esse amor cria impacto, gera novos relacionamentos, provoca reações de vida nas pessoas. João explica claramente, quando ele fala sobre esse amor, como as pessoas são identificadas pelo amor, por essa disposição favorável para com as pessoas, para com o próximo. Você conhece esse texto.
1 Coríntios capítulo 13, ele procura detalhar esse amor que emana de Deus, que só Ele pode manifestar na sua vida pela sua entrega a Ele e dependência do Espírito Santo. Esse amor contém 3 positivos, sims, 8 nãos e 4 tudos. Interessante. Veja o texto comigo. Acho que você já deve saber decor. Eu já sei mais ou menos. Aí quando eu lembro de algumas coisas aqui, eu fico arrepiado. Eu preciso da graça de Deus na minha vida para que eu entenda isso aqui. Quando você se sente lesado com uma propaganda enganosa, quando você fica hospedado num hotel e verifica que estão cobrando mais ou a mais, quando você vai fazer uma compra e tem um númerozinho pequenininho lá, e você não leu, só leu o número grande, mas você já está pagando. E aí que nós somos testados a respeito do amor. Eu preciso andar no Espírito no shopping. Não é só na igreja. Não é só quando eu vou te visitar essa semana, cara. Mas não é só nessa hora, não. Eu tenho que andar no Espírito descendo a Anchieta, a imigrantes. Com esse amor. Você vai viajar essa semana, vai passar uns dias de descanso, tem que andar no Espírito, no voo, na chegada, esperando o táxi. Amanhã você vai para a sua empresa, vai trabalhar, vai enfrentar o trânsito, vai conversar com os colegas e os companheiros. E nós precisamos andar cheios do Espírito. É sobrenatural, é graça de Deus, é Deus fazendo algo espantoso, maravilhoso na nossa vida. Nós estamos num mundo conturbado, violento, mas pode acontecer algo fantástico na nossa vida. Não por nós, mas pelo derramar do amor, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olhem só, o amor é paciente, é benigno. Olha os nãos. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esse amor é um amor que flui do Senhor. E é esse amor que nós podemos e devemos esperar no andar e quando nós andamos no Espírito. Lembram-se da expressão que o amor espiritual, a frase que deve marcar a nossa caminhada nesta noite até o final? O amor espiritual ou o amor espiritual é uma decisão independente da emoção. Nós não podemos deixar esse amor depender da emoção. Esse amor é uma decisão, é um acordo que eu faço com Deus e me submeto a esse Deus, à direção dEle, aos propósitos dEle, aquilo que Ele deseja fazer na minha vida. Hoje eu quero mostrar especificamente que o fruto é resultado do andar. E agora você olhe comigo 2 evidências do andar no Espírito. Não há outra alternativa para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus, que é a manifestação dessa virtude, do fruto do Espírito. Há 2 áreas: a sua crença, a sua fé e o seu serviço. O amor, ele deve exalar, ele deve
se manifestar quando você atua nestas duas áreas. Paulo fala claramente que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o conhecimento precisa ser acompanhado do amor. Veja só o texto aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, como isso é elucidado. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A nossa declaração de fé, a nossa verbalização da fé, não terá valor algum, nem as nossas ações, se nós não estivermos atuando, falando, nos expressando pelo amor. Porque quando eu digo, eu creio em Jesus, que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Senhor, que eu não posso andar sem Ele, essa declaração precisa ser energizada pelo amor. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus e maltratar o meu irmão, e desprezar o meu irmão, e reagir mal contra o meu irmão, muito menos brigar por causa da explicação da Escritura. Os cristãos, ali nas igrejas da Galácia, eles estavam brigando por causa da compreensão e da verbalização do que eles estavam crendo. O fato de um grupo dizer, nós praticamos a circuncisão. O outro grupo dizendo, não, a fé em Jesus Cristo, ela é suficiente para que eu tenha uma vida com o Senhor e seja aceito por Ele e uma eternidade com Ele. Brigavam por isso. O que Paulo está dizendo? Que a minha declaração de fé, se não tiver amor, a minha compreensão das verdades bíblicas, se eu não amar o meu irmão e não tiver amor na maneira como eu falo com ele, como eu ensino a palavra, como eu converso a respeito da Escritura, não tem valor algum. O Bruninho está explicando a palavra de Deus para vocês agora. Mas o amor precisa energizar a interpretação. Ela estava interpretando, não é diferente, é igual. Você precisa olhar para ele, você precisa olhar para mim, você precisa olhar para aqueles que estão na recepção, quando conversam, quando recebem, quando falam, quando aconselham, quando ensinam a Escritura. E você precisa notar o perfume, o amor, que energiza, que flui, que brota, que preenche, que cria impacto com a minha e com a sua vida, que é algo totalmente de Deus, não é do homem. E é isso que vai atrair as pessoas que estão sem esperança, perdidas, frustradas, sofrendo, caminhando no vazio dessa vida. Mas quando o amor energiza a fé, o seu evangelizar, o seu testemunho, o impacto é muito abençoador. Mas olha só comigo a outra área em que o amor se manifesta, quando você está servindo. Veja o que Paulo está falando ali no capítulo 5, no versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês não estão mais sujeitos à lei, à escravidão, de cumprir as regras. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, aquelas obras lá, ciúmes, inveja, contendas, divisões, porfias, desentendimento, amargura, e por aí vai. Sede antes servos uns dos outros, como? Pelo amor. Você pode servir de duas maneiras. É o que acontecia lá nas igrejas da Galácia, na igreja de Corinto. Alguns pregavam o evangelho por inveja. Você pode servir na carne, na força da carne, com o seu eu lá no topo, cheio de si mesmo. E isso vai manifestar briga, divisões, desentendimentos. Isso dentro da igreja, uns com os outros, a liderança brigando. É um serviço que é realizado na força da carne. Você pode disciplinar o seu filho na força da carne, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de revolta. Mas você pode disciplinar cheio de amor, com o fruto do Espírito, com a virtude do amor. Nós não podemos confundir. Aquele que ama, cedo disciplina, diz Provérbios. Deus corrige e disciplina o filho a quem ama. Muitas vezes, você vai olhar para uma determinada situação e vai dizer, não, está me corrigindo, não me ama. Ao contrário, o amor que leva a ter a postura e aquela atitude, muitas vezes, de uns para com os outros, que nem sempre é agradável. Mas eu preciso servir cheio de amor, cheio do Espírito. Quando você estuda Romanos 14, Romanos 15, você vê Paulo falando a respeito da liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade cristã. Você pode comer de tudo, você pode beber. Mas quando você chega nesse ponto do amor, Paulo está dizendo que você deve deixar de fazer determinadas coisas por causa do amor. Porque o amor, nós vimos, ele é sacrificial, ele é incondicional, ele visa o outro. Se você come algo que venha a escandalizar o teu irmão, o que Paulo fala? Não faça, por causa do amor. Se você bebe vinho ou cerveja que venha escandalizar o irmão, abra mão, não faça, por causa do amor. Se você está acostumado a frequentar determinados lugares que podem levar um irmão, alguém que está se aproximando de Jesus, a tropeçar, deixe de ir, deixe de frequentar, por causa do amor. Quando eu estou andando na carne, jamais, ele que sim, entenda, não vou nem considerar, vou querer levar a minha vida, fazer o que eu quero. Mas quando o fruto do Espírito explode na minha vida, quando essa virtude fantástica do amor é derramada, é manifesta através da minha vida, eu deixo de comer, eu deixo de beber,
eu deixo de frequentar, eu deixo de fazer qualquer coisa por causa do meu irmão. Mas eu não consigo, por mim. Eu preciso andar no Espírito. Nós observamos, muito provavelmente, situações que nós não aceitamos na vida de irmãos. Até que estão em outras igrejas, ou que têm outras práticas, ou que fazem diferentes de nós, que nós não concordamos, que nós achamos que não devemos fazer e agir assim. Mas são nossos irmãos. E a maneira como eu lido com eles, como eu trato com eles, como eu converso com eles nas diferenças, eu preciso ser um Renato explodindo em amor. Porque se não for assim, eu serei um crítico, um maledicente, vivendo falando mal das igrejas, vivendo falando mal de cristãos, de irmãos que estão espalhados por aí, e que muitos deles estão com a melhor das intenções. Não significa que eu devo aceitar as coisas erradas que estão fazendo. Mas é como é que eu lido com as coisas que estão erradas. Como que eu lido com as coisas que estão acordadas e são feitas de maneira diferente. Como é que eu lido com aquele irmão que eu combinei, que eu compactuei de fazer uma determinada coisa e ele não fez. E nas situações difíceis que nós somos testados, não são nas fáceis. É com aquele vizinho que deixa a música alta depois das 10 horas lá onde você mora, que deixa você inconformado. Como é possível? Como é que você trata com ele? Como é que você resolve essa situação conflitante? E quantos conflitos nós temos que resolver na nossa vida? O indivíduo que chega à tarde, mora em cima de você e bate o salto com força que acorda você na caminhada dele, você não consegue dormir. Mas você precisa conversar com ele. Mas na conversa, você precisa estar cheio do Espírito para explodir em amor. Pode dar risada, que nós não temos isso mesmo. Nós não temos, nós somos carnais por natureza, gente. Mas eu quero dizer hoje, para concluir e encerrar o que eu estou falando, que você e eu, nós podemos experimentar Deus agindo na nossa vida. E isso é algo que não vem de nós, é algo que é derramado por Deus, pelo Espírito de Deus. E nós podemos ser pessoas diferentes, que geram impacto nos dias de hoje, que educam os filhos de maneira diferente, que resolvem conflitos de uma maneira que cria impacto na vida das pessoas, que mexe com os familiares, que aproxima a família. Nós tivemos, algum tempo atrás, uma reclamação na prefeitura. Pensa que nós estamos tranquilos aqui com o barulho que a gente faz, não. Mas fomos lá conversar com o vizinho. Trouxemos ele aqui. Olha, fizemos o estúdio para ensaiar, fechamos todas as janelas, colocamos o ar-condicionado, vamos procurar ficar dentro do horário. Mas tem outras formas de você lidar com isso. Você que veio aqui hoje, a minha oração é que você tenha uma percepção completamente diferente do cristianismo e da vida cristã. Que você saia daqui dizendo: eu quero experimentar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero provar isso lá na minha empresa. Porque lá
eu ando armado para lidar com aquelas pessoas. Quem lida com o público, com gente, sabe. O jeito reclama até da sombra. E você é que ouve. Está forte, apaga, acende. Aumenta esse ar, diminui, baixa a temperatura, aumenta o tempo todo. Mas se nós não tivermos o fruto, o amor, que é a primeira virtude expressa aqui na vida cheia do Espírito, que tipo de cristãos? Que impacto vamos gerar? Que desafio nós estaremos deixando para as pessoas? É bom ler, interpretar, estudar a Escritura, mas, meus irmãos, só acontecerá algo na nossa vida se nós nos submetermos a Deus, em oração, quebrantados e dizendo para o Senhor aonde você precisa experimentar essa virtude do amor. Talvez seja dentro de casa. Sabe que já na minha juventude, eu não gostava muito de alguns animais. Mas eu entendi que a expressão de amor, ela começa com o animalzinho. O cachorro, o gato, a galinha, o patinho. Muitos de vocês têm animais. Como é que nós tratamos a hora que ele não quer parar de latir? Até ali, nós precisamos deixar esse amor brotar na nossa vida. E nós não temos. Basta ele te contrariar. Deixa ele fazer xixi pelo tapete da sua casa que você foi buscar lá na 25 de março. Pôs nas costas. Nós sabemos o quanto nós precisamos do Senhor. E se você entrou aqui hoje com essa expectativa, eu quero andar com Deus. Eu quero experimentar a vida com Deus. Eu quero orar agora, pedindo que o Espírito de Deus tome conta da sua vida, invada o seu coração. E você vai orar comigo dizendo: Espírito Santo, toma conta do meu ser. Me faz andar diferente. Me leva para casa diferente, no lidar lá em casa, com meu marido, com meus filhos, com os vizinhos, com os familiares, na empresa, onde eu estiver. Vamos inclinar as cabeças em oração, antes de nós cantarmos juntos aqui nessa noite. Eu sei onde estão as minhas áreas, onde eu vi e vejo a minha natureza pecaminosa explodir e se manifestar. E você sabe também. Então é muito íntimo e muito pessoal esse momento. É hora de você falar mesmo com Deus em oração, crendo que Ele está ouvindo. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Diga ao Senhor onde está o campo de luta na sua vida. Diga ao Senhor: eu quero andar com Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero experimentar o Espírito Santo tomando conta da minha vida, do meu ser. Eu quero andar no Espírito. Fale com o Senhor, peça as mudanças, peça as transformações que só virão dEle. Pai Santo, olha para cada um de nós, vivifica-nos, ó Espírito Santo. Que esse Espírito seja derramado entre nós, que esse Espírito nos vivifique no dia a dia, no trato, nos relacionamentos,
no ensino, na exortação mútua, na ajuda ao irmão, no serviço, na evangelização. Que essa virtude seja estampada aqui nesse lugar onde nós estivermos e por onde nós andarmos, nos nossos encontros, nos nossos passeios, quando nós estivermos juntos nos pequenos grupos, quando estivermos estudando a Bíblia, debatendo, buscando compreensão da Tua Palavra, nas classes do CTM, na escola bíblica, em cada evento, em cada situação, que o fruto do Espírito seja uma marca, que o andar no Espírito seja uma característica do nosso viver, e que a virtude do amor perfume a nossa vida e onde nós estivermos. Que sejamos, ó Deus, energizados pelo amor, na nossa declaração de fé e no nosso serviço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.